trabalho de produção do tecido antiviral começou em março e reuniu médicos, microbiologistas e engenheiros. Os pesquisadores estudaram variações de prata, zinco e compostos orgânicos para saber qual deles poderia inativar o novo coronavírus. Os testes foram realizados no Laboratório de Tecnologia Virológica de Biomanguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Primeiro, a gente precisava produzir o vírus. Então, assim, você tem que pegar esse isolado e propagar. Então, a gente teve que aprender a trabalhar com esse vírus, ver em quanto tempo ele se replica. Ter um banco de vírus, né? O que a gente chama de ter um banco de vírus? Ter uma produção que fosse capaz de que, com aquele volume, eu fizesse vários ensaios para toda hora eu não ter que ficar mudando a partida de vírus que eu estou trabalhando. Então, a gente teve que estabelecer processos de titulação desse vírus, a gente teve que estabelecer processos de replicação desse vírus in vitro. Todo esse processo foi feito antes da gente começar a fazer esse estudo com tecido. Inicialmente, os pesquisadores testaram a eficácia dos tecidos nos vírus causadores da cachumba e do sarampo. Eles foram escolhidos por causa das semelhanças moleculares com o novo coronavírus e também porque o tipo de transmissão também é muito parecido. Essa fase do estudo aconteceu num laboratório chamado de NB2. A fase que envolveu o novo coronavírus aconteceu no NB3, um laboratório de segurança máxima que tem um custo de manutenção muito alto e existe em poucos lugares do Brasil. A gente já levou, né, para dentro do NB2, do NB3, muito do conhecimento que a gente tinha, que a gente fez a análise do screening todo dos tecidos com sarampo e cachumba. Fizemos primeiro com sarampo, depois com cachumba, confirmamos com os dois, que os dois se inativavam tão bem, obrigado, e aí a gente já levou o campeão. Tipo assim, esse aqui é o melhor de todos. Com esse aqui a gente foi para o NB3, porque a gente sabia que o recurso é caro, o tempo é limitado e a gente não ia ter tanto tempo para poder fazer. O alto nível de segurança não está apenas no laboratório, mas também nos equipamentos de proteção usados por quem trabalha lá dentro. O operador, ele ao entrar no laboratório, primeiro ele entra num laboratório na parte que a gente chama de nível de segurança 2, ele tem uma entrada no nível de segurança 2, aí ele se paramenta, ele bota uma primeira uniforme, uma primeira paramentação, essa paramentação é um macacão que é hermeticamente fechado, ele põe um gorro que a gente chama que tem como se fosse babador, aí uma parte desse gorro fica para dentro da roupa dele, né, e a outra parte para fora, depois ele vem e bota um escafandro, que é para ele poder respirar dentro daquilo, ou seja, para ele não ter o ar, ele não ficar contaminado com o ar que circula ali. Então, ele vai respirar um ar que passa por filtros e tal, para ele não ter contato com aquele ar. E usa a luva, ele vai usar 2 luvas, as luvas têm que estar por cima do macacão que ele está usando, e o macacão também, ele é resistente, ele não molha esse macacão, então esse macacão ele é hidrorrepelente. Ele usa, por cima do sapato dele especial, ele usa um material hidrorrepelente por cima daquilo, como se fosse uma bota de pano. Então, ele se paramenta, ele usa aquelas T-Fields, né, que é como se fosse um protetor facial também. Então, ele é uma roupa pesada, né, e que garante a segurança dele. E depois de 3 meses de pesquisa num cenário muito parecido ao de um filme de ficção científica, os pesquisadores da Fiocruz garantem que um dos tecidos inativou 99,9% do novo coronavírus. E esse 0,1% que sobrou deve ser considerado? Isso é apenas um efeito de cálculo matemático. Por que você faz isso? Se você pegar a normativa lá, ele diz assim, se você diminuir 2 logs, você tem 90% de atividade antiviral. O que é 2 logs? Se você tinha 1000 partículas e você passou a ter 10 partículas, você teve 90% de atividade antiviral, e ele fala que, ok, é boa você ter 90% de atividade. Se você diminui 3 logs, entre 2 e 3 logs, foi muito boa, e aí é 99. Se você, acima disso, você chama de
excelente, que é 99,9999999. Ele nunca vai dar 100, é por uma questão de cálculo matemático, mas assim, é uma diminuição drástica na carga viral. Porque no laboratório, quando você trabalha com vírus que você cultivou em laboratório que tem uma carga bem acima daquela que circula na natureza. Então, assim, se eu diminuir 4 logs daquilo, vamos supor que eu tenho um vírus que está 10 a 6, né? Ele tem 10 a 6 é a carga viral dele. E eu diminuo 4 logs, eu acabei com 100 partículas. Imagina na natureza que circula em média de 10 a 3 e 10 a 4. Se eu diminuir 4 logs, eu praticamente acabei com ele. Eu não tenho mais ele. Por isso que isso é tido como uma inibição que eles chamam de excelente. O que mata o vírus? Qual é a substância que está aí para inativar o vírus? Então, como é como é um estudo, né, em parceria, eu não poderia liberar a fórmula assim, eu teria que ter autorização tanto do Senai quanto da empresa que fez. Eu posso te dizer que as máscaras que hoje estão aí dando a capacidade antiviral, elas são tensoativas, ou seja, ela tem na composição dela substâncias que são capazes de destruir o envelope viral, né, matar, porque o vírus, ele é nada mais, nada menos que um material genético. Esse material genético, ele é envolto por uma capa de proteínas, e por fora dessas proteínas, alguns vírus possuem uma membrana lipídica, que é uma membrana de gordura. Essas atividades antivirais podem ser destruindo essa membrana viral, e aí o vírus ele perde essa capacidade infecciosa, porque aí ele fica frágil, digamos assim. Que é o mesmo princípio de você passar o sabão, a água sanitária, que você diz que nas superfícies para matar, porque você está destruindo a membrana do vírus. E tem algumas que têm componentes íons, ou de prata ou de cobre, em concentrações diferentes. Cada uma vai ter o seu modelo diferente de ação. Essa máscara pode ser usada o dia inteiro, sem precisar trocar? Essa é a ideia, que, né, a gente possa não precisar fazer essas trocas e que, ao final do dia, ela seja lavada, como a gente lava as outras em casa, de preferência que ela seja uma lavagem caseira, né, para que seja de amplo acesso para todo mundo. E a gente só precisa saber, tá, quantas vezes eu lavo ela e ela continua com o princípio ativo? Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 25? Ou ela não aguenta e vai sair o princípio ativo? Não sei. A gente vai ter essa resposta em breve. E aí a gente vai trazer essa resposta primeiro para o cliente, né, que é quem está nos pedindo, e depois eles, com certeza, assim que eles tiverem, eles vão ser os primeiros a quererem divulgar. Mas se a máscara tem um produto, uma substância química que inativa, que mata o vírus, por que ela precisaria ser lavada? Por questões de higiene. Ah, Só por isso. Só por questões de higiene. Várias empresas já estão comercializando tecidos e máscaras antivirais, mas, de acordo com a gestora do Laboratório de Tecnologia Virológica da Fiocruz, nem todos podem realmente proteger contra o novo coronavírus. A grande maioria testou para outros vírus, que nem a gente fez no começo para sarampo cachumba. Alguns testaram para adenovírus e qual era o outro vírus mesmo, eu não lembro agora. Eram 2 vírus, era um vírus de RNA e um vírus de DNA, e alguns testaram para aquele SARS-CoV, mas de animal, que dá em gato e cachorro. Não testou em nível 3. Esse é o grande impedimento. A maioria fala que aguenta as lavagens, que foi antiviral, mas não foi testado para o SARS-CoV-2. Aí você vai dizer, por quê? Porque requer um NB3. E são pouquíssimos NB3 que tem no país, porque o custo de manutenção dele é extremamente caro. Então, todo mundo usa um vírus similar e toma por premissa de que se for eficaz para aquele vírus, vai ser eficaz para o SARS-CoV-2, o que pode não ser uma realidade.